Olá, boa tarde. Giovana, quanto tempo? Tudo bem? Cissa já está conosco, seja bem-vinda, Cissa. Pessoal, me ajudem enviando os coraçõezinhos. Vamos enviar também aviãozinho para convidar o pessoal. Os coraçõezinhos, ele consegue avisar que a gente está online. Então a gente precisa que vocês mantenham o dedinho aí apertando os coraçõezinhos durante a live. Por favor, não esqueçam, para que a gente não perca a conexão, para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas. Então, por favor, dedo no coração. Oi, Rê! Tudo bem? Que saudade! Tudo bom? Como é que estão as coisas aí? Tá acordada essa hora? Que horas é aí agora? Muita saudade, Rê! Me deu vontade até de chorar agora. Tá tudo bem? As meninas estão bem? São 9 da noite? Ah, tá, entendi. Ah, então dá tempo de você assistir nossa live. A gente vai falar sobre autoestima. Chama as meninas. Fala com as meninas para conectarem aí. A gente vai falar de autoestima. É muito importante para elas também. A gente precisa conversar, né? Eu tô me organizando para ir para aí. A gente precisa conversar. Eu vou te chamar depois pra gente falar um pouquinho, tá? Ah, então tá bom. Então fica comigo. envia aí convite para seus amigos. Sucesso para você também. Já vi seu negócio, tenho divulgado sempre que eu posso. Tô muito feliz por você aí também. É isso aí, mulheres empreendedoras, mulheres no poder, mulheres empoderadas. Muito bem, tô muito feliz por você também, tá, meu amor? Chama as meninas aí para assistirem também. Pessoal, não deixa de apertar o coraçãozinho, por favor. Oi, Kelly. Tudo bem, amiga? Boa tarde. Pra gente avisar que a gente tá online. Eu tô enviando os convites aqui também. Vamos enviando aviãozinho também pro pessoal. A nossa convidada já está conosco. Vou adicioná-la aqui. Cissa, te adicionei. Olá, boa Oi, tudo tarde. bem? Tudo. Seja bem-vinda mais uma vez. Você já é de casa. Muito obrigada. Tudo bem? Como é que estão as coisas por Tudo. aí? Tudo tranquilo, tudo caminhando. Ai, que bom, que bom. E vem cá, como é que tá o tempo aí hoje? Aqui tá um calor danado. Aqui tá quente também, mas já tá amenizando. Quando vai chegando a tardezinha, o tempo já vai dando uma esfriadinha. Nossa, desde ontem tá muito quente, até a noite. Essa noite foi bem abafado, muito quente. Não, aqui não. À noite já fica mais tranquilo, já fica mais gostoso até para dormir. Tempo louco, né?
E aí, hoje vamos Exatamente. falar sobre autoestima, levantar a autoestima dessa mulherada, passar várias dicas. Exato. Cissa, você sabe que o grupo não vai acabar, né? A gente recebeu Não, pedido né? para o grupo não acabar. Que bom, que Então, legal. fiquei muito feliz também. Então, o Grupo Mulheres que Inspiram continua, né? A gente continua contribuindo, né, com a mulherada que está lá com a gente. São quase 80 mulheres, né? E eu acho que é um trabalho bem legal que a gente está fazendo, junto com esse circuito de lives e alimentando o grupo, né, com conteúdo. A gente tem recebido um retorno bem positivo do pessoal. E eu acho é essa a nossa missão, não tem jeito, né? É esse o nosso trabalho. A gente tem que plantar a sementinha, não tem jeito. Oi, Andressa! Seja bem-vinda! Andressa da área de educação, descobri ontem, Cissa. Que Descobri uma legal. mina de ouro ontem no grupo. Já vou sequestrar ela para mim, já que eu falei para ela. Cissa, já tem 5 minutinhos aí, né? Eu acho que você já pode ir se apresentando e a gente já pode ir iniciando, até para a gente ganhar tempo, porque é um assunto tão gostoso, né? A gente, quando pisca, já acabou, né? Então, vamos aproveitar ao máximo aí o tempo. Pessoal que chegou agora, por favor, não tirem o dedo do coração, gente, por favor. Apertem esse coraçãozinho aí. Eu quero ver bastante coração Mandem subindo. coraçõezinhos. Isso, hashtag coração, por favor, porque o algoritmo do Facebook, eu cismo com o Facebook, com o Instagram, do Instagram, ele só avisa que a gente está online, que a gente está ao vivo, se tiver coração flutuando. Se não tiver coração, ele não avisa. Então as pessoas não sabem que nós entramos, não sabem que nós estamos aqui. Então eu preciso da ajuda de vocês não esquecerem. Esquece o dedo aí no coração. Esquece o dedinho aí no coração. Mas vamos lá, Cícero, o espaço é seu. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar tão prontamente aí o nosso convite, tá? Estou muito feliz de ter você aqui contribuindo mais uma vez aí, dividindo seu conhecimento com a gente. Fica Então à tá, vamos vontade. lá. Meu nome é Silvana, meu apelido é Cissa Geller, que hoje se tornou a minha marca. Eu sou psicóloga formada aí há 12 anos e há 7 eu atendo no consultório. Eu comecei atendendo questões generalistas e começou a aparecer muitos casos de baixa autoestima, questões de ansiedade, depressão, que estava tudo interligado, não era só uma coisa, era tudo junto misturado. E eu comecei a estudar autoestima já há bastante tempo, então tenho bastante conhecimento tanto de estudo como de consultório. E é um tema que eu gosto. Eu falo de autoestima como se estivesse falando de uma coisa muito simples, normal, porque já faz parte hoje da minha vida e eu amo falar de autoestima. Que Então hoje eu quero delícia, que trazer bom. aqui bastante conteúdo para vocês vocês possam se reconhecer se vocês estão com boa autoestima ou não. Né? Então é isso. Legal. Eu atendo presencial aqui em São Paulo e atendo online agora com a pandemia online. Eu já atendia antes online, mas com a pandemia se intensificou mais. E é isso. E faço palestras também, tenho livros de autoestima, tenho e-book de autoestima, tenho um e-book gratuito Autoestima e Sucesso e tenho também um e-book que ele está pela Hotmart hoje, que é o Ouse Ser Você. Que ele também fala de autoestima e tem várias ferramentas para ir se conhecendo, trabalhar a sua própria autoestima. É isso. Que bom, Cissa. Olá, Enegrame-se. Olha, eu estou apaixonada pelo tema Enegrama, hein? Enegrame-se, seja muito bem-vindo. Pessoal que está aí, que fala de Enegrama, eu acho que é um assunto também muito legal, tem uma ligação muito grande também, né, com a autoestima, explica muito sobre, né, as personalidades, sobre os seus sentidos, então tá tudo interligado. Pessoal, seja muito bem-vindo. Cissa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema também, porque o que acontece? Lá no início do nosso circuito de lives, né, lá no início do mês, nós falamos sobre autoestima. Foi até a mesma palestrante que falou sobre Enegrama com a gente, né? Que explicou sobre Enegrama, que ainda é um tema muito, muito novo, né? E o pessoal depois... Primeiro que o pessoal não queria que a live acabasse. Queria... Não, desliga e vamos recomeçar. Eu falei, gente, peraí que a gente tem vida, né?
é sábado, né? O marido tá esperando, essas coisas assim, né? Que a gente tem pós-trabalho, né? E sem contar que não dá, não tem condições, né? O pessoal queria que a gente terminasse a live e recomeçasse com o mesmo tema. Aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, a gente marca uma outra live e aí a gente conversou, né? Acabou agendando e aí a gente está aí com mais uma vez com esse tema, até porque a procura está sendo muito grande. Então, eu queria que você ficasse bem à vontade, assim, as pessoas que estão online também fiquem bem à vontade para perguntar, para trazer exemplos, vivências. Eu acho que esse momento é um momento de troca, não é um momento para a gente não está aqui para julgar ninguém, né, Cissa? Eu acho que é importante a gente deixar isso muito claro, né? Esse momento é um momento de troca, né? Esse canal aqui é um canal para a gente trocar, para a gente se conhecer, para a gente buscar conhecimento. Então, aproveitem, né? Aproveitem a disponibilidade da Cissa, que está doando o tempo e o conhecimento dela, um assunto que ela ama tanto, né? Então, eu acredito que vai vir ainda mais recheado. Vamos lá, fica à vontade, Cissa. Então, eu vou começar falando qual que é o meu conceito de autoestima. Como é que eu vejo autoestima diante de tudo que eu estudei. Eu acredito que para você ter uma boa autoestima, você precisa conjugar esses 3 verbos que eu vou dizer agora todos os dias. Igual você toma café, igual você toma banho, igual você vai para o trabalho. Então, o primeiro verbo é gostar. Você precisa gostar da pessoa que você é, com erros e com acertos. Né, com qualidades e com defeitos. Você precisa gostar de você. Ninguém é perfeito, ninguém é uma latinha, eu falo, ou uma garrafinha que é padronizada. Então, cada um tem o seu jeito e o seu jeito do seu corpo. Então, é importante que você goste de você. Esse é o primeiro verbo. O segundo verbo é o acreditar. Você precisa acreditar em você, você precisa acreditar no seu potencial. Se tem pontos que você ainda não é boa, você pode desenvolver e acreditar no que você já é boa. Muitas vezes eu pergunto isso para os pacientes, quais são as suas qualidades, eles não sabem. E aí eles começam a falar, e eu começo a falar, mas isso é uma qualidade. Eles começam a contar histórias da vida deles, né? Então você precisa saber que você, de fato, tem um potencial e você precisa acreditar nisso, nesse potencial que você tem, nessa qualidade que você tem. E o terceiro verbo é se respeitar. Tanto se fazer respeitar, como também respeitar os seus desejos, as suas vontades. Toda vez que você fala sim para alguém, e você não quer dizer sim, você quer dizer não, você não quer ir naquela festa, você não quer fazer, você não quer aceitar aquele convite, toda vez que você fala assim, só para agradar o outro, você não está se respeitando. Né? E toda vez que alguém faz uma piadinha com você, com o teu corpo, com o teu cabelo, com o seu trabalho, e você fica muito magoado e você não fala para essa pessoa, olha, eu não gostei da forma com que você me tratou, ou da forma que você puxou meu braço, ou da forma com que você falou da minha roupa. Toda vez que você não fala isso para o outro, que você não expressa o seu sentimento, o quanto te magoou, você também não está se respeitando. Então, ter uma boa autoestima é acordar todos os dias pensando nesses verbos e conjugando esses verbos na sua vida. Ninguém é perfeito e a gente tem muito para melhorar. Então, é importante a gente entender o que é o conceito da autoestima, que é gostar de você, acreditar em você. E tudo isso está envolvido com amor próprio. Porque quando eu gosto de mim, eu tenho amor por mim mesma. Eu sei que eu tenho pontos a melhorar, mas eu também tenho coisas muito boas que já são minhas, já estão na minha vida. Então, esse é o conceito aí da autoestima. E eu trouxe aqui para vocês que a gente se fala muito em autoestima, mas a gente às vezes tem dificuldade de reconhecer quais são os nossos pontos fracos ou quais são os nossas características de baixa autoestima. Às vezes as pessoas acham que tem uma autoestima elevada, mas ela está cheia de quesitos ali que fazem essa autoestima estar baixa. Então, eu vou falar para vocês aqui algumas características da baixa autoestima. Então, por exemplo, perfeccionismo. Aquelas pessoas que nunca começam porque nunca tá bom, ou nunca terminam porque nunca tá bom. Então, ser muito perfeccionista, tem que estar 100% perfeito, é uma característica da baixa autoestima, porque a gente se sente frustrado por nunca concluir ou por nunca aceitar algo. Dificuldade de dizer não. Dificuldade de comunicação, de expressar o que está sentindo, o que quer, o que não quer. Também é uma característica da baixa autoestima. Hábito de sempre se comparar com os outros, e eu sempre falo que é uma comparação injusta. Eu sempre falo que é comparar banana com laranja, maçã com laranja, né? Às vezes você acha que a vida do outro está muito melhor, mas você não sabe qual foi o percurso, o caminho que ele fez para chegar ali.
e o que você precisa fazer. Então, essas comparações são muito injustas e não são legais, e sim características da baixa autoestima. Necessidade. Só te Pode cortando um falar. instantinho. Ontem, no atendimento, eu até falei isso com uma cliente, né? Você não pode se medir com a régua do outro. Não tem como. Né? Não Não pode mesmo. existe. Você é uma pessoa, você é um indivíduo, né? Você é um indivíduo, você é individual. Único, você é único. né? Você é único. Então, você não pode se medir com a régua do outro, não tem como. Exatamente. Dificuldade de aceitar críticas. Eu sempre tenho que fazer, eu chamo essa palavra, eu uso muito lá no consultório, confrontação. Às vezes aquela crítica é um ponto que de fato eu tenho que melhorar, e aí eu não vou olhar isso com um olhar de raiva, de mágoa. Às vezes quem está fora me vê melhor, né? Há coisas que eu não estou percebendo em mim. Ou dificuldade de entender que aquela pessoa às vezes está sendo maldosa. Aquela crítica não tem nada a ver comigo. Então, quando eu tenho baixa autoestima, eu vou encarar isso com outro olhar. Quando eu gosto de mim, quando eu acredito em mim, quando eu sei o meu potencial, eu posso até receber crítica, mas eu não vou deixar isso me afetar. Não vou deixar porque eu entendo que eu não sou aquilo que o outro está falando. Necessidade de inferiorizar os outros para se sentir bem. Então, toda vez que você sempre quer rebaixar alguém ou dizer, ah, não, eu sempre faço melhor, né? Ou eu sou melhor, nossa, eu sempre me maqueio melhor, eu sempre me arrumo melhor. Sempre que você tem essa necessidade de inferiorizar o outro, também é uma característica da baixa autoestima. Competitividade em excesso. Então, o tempo todo você está competindo com o outro, você sempre quer ser melhor que o outro. E eu sempre falo que o grande lance da vida não é ser melhor que o outro, é ser melhor que eu fui ontem. Então, se ontem eu caminhei 5 quilômetros, hoje eu posso caminhar 6 quilômetros. Então, sempre eu estou me superando. Então, sempre que eu tenho essa necessidade de ser melhor que o outro, meu vizinho comprou um carro X, aí eu vou comprar um carro 2X que é melhor do que o dele. Então, toda vez que você tem essa necessidade de competir com o outro, também é uma característica da baixa autoestima. Medo de rejeição. Eu escuto muito isso em relação a relacionamentos. Então, por medo de não dar certo, a pessoa deixa de se relacionar, deixa de viver N situações e ela também sofre. Eu falo que não amar dói e amar dói também, mas é melhor doer com a experiência de você saber como foi do que você ficar com aquele e se, como seria? Né? Outra característica da baixa autoestima é uma tendência muito grande à procrastinação. Amanhã eu faço, depois eu vejo, depois eu resolvo. São coisas que estão te incomodando e você sempre vai ali empurrando com a barriga. Timidez em excesso. Então, a pessoa é muito tímida, ela não sai, ela não tem amigos, ela deixa de fazer coisas, de aceitar convites, de viajar. Às vezes ela quer ir, tá com água na boca, tá morrendo de vontade para ir, mas ela diz não porque ela é muito tímida, né? Autocríticas, aquelas pessoas que se criticam o tempo todo, tudo que ela faz parece que não tá bom. O tempo todo ela fica se criticando ali, fica se cobrando, fica ruminando ali aquelas críticas na cabeça. Também são sintomas, características aí de baixa autoestima. Falta de confiança em si mesmo, sensação de incapaz, ela nunca se sente capaz, mesmo fazendo coisas, mesmo conseguindo coisas, ela não se sente capaz, ela não consegue olhar para ela e reconhecer que ela está conseguindo coisas, dificuldades de aceitar a própria limitação. Então, todo mundo tem limitações. Algumas a gente consegue treinar e ficar bom naquilo, e em algumas outras não. Né? Às vezes, eu sempre falo isso para as pessoas no início das palestras. Eu falo rápido, se eu falar muito rápido e vocês não me entenderem, pede para eu parar que eu vou voltar. E às vezes algumas palavras embolam na minha língua porque eu tenho a língua presa. É uma limitação. Então, às vezes eu vou falar errado, às vezes vocês vão completar as palavras, porque eu fico, ixi, não vai sair, não vai sair. A gente dá risada juntos. E eu entendo que isso é uma limitação minha e isso não me deixa triste, porque eu aprendi a lidar com isso. Eu não fico frustrada em querer falar a frase, né, com L, bonitinha, porque eu sei que não vai sair. A não ser que eu faça fono 200 milhões de vezes. Então, a gente precisa entender que algumas coisas a gente vai ter limitações e a gente precisa aceitar isso. Ou buscar uma melhora, ou entender que aquilo não tem jeito. E também
dificuldades em reconhecer que você é responsável por determinadas situações, pelos problemas, pelo que aconteceu. Muitas vezes as pessoas, elas sempre culpam o outro. Ela toma a decisão, deu errado, e ela sempre acha que o outro é culpado, que o outro é responsável pelas coisas que estão acontecendo na vida dela. Então, é um sintoma também da autoestima, e as pessoas, elas acham que, quando elas não entendem que esses sintomas são da baixa autoestima, elas não conseguem buscar uma melhora. E aí elas acham que pode ter algum outro campo da vida que está muito bom e a minha autoestima está boa. Sim, Só que não. confunde. É, é exatamente isso, né? Então as pessoas têm essa falsa ideia de que porque uma área da minha vida é boa, eu não preciso desenvolver essas outras. Então é interessante a gente entender que esses são alguns das características da baixa autoestima e que você não precisa trabalhar todas. Você pensa uma que você consegue trabalhar, que talvez não seja tão difícil, e você começa a trabalhar isso, enfrentando essa dificuldade, para que você fique bom nisso e que você também eleve a sua autoestima. Em Cissa, eu percebo muito isso em conversas, até mesmo nas palestras, em atendimentos, né? As pessoas trazem muito esse tema, não, elas não verbalizam exatamente dessa forma, né? Ah, eu estou com um problema de baixa estima. Elas chegam com uma determinada situação e, conforme a gente conversa, a gente identifica que é uma dificuldade de aceitar algo, né? Só que o que eu percebo, se eu estiver errada, você como psicóloga me corrige, mas eu vejo que tudo gira em torno de uma questão muito corriqueira, né? Corriqueira no nosso universo de atendimento, de comportamento humano, né? Que é a bendita da rejeição. A gente se sente rejeitado, então, porque a gente se sente rejeitado, a gente quer que as pessoas aceitem a gente de qualquer forma. E por conta disso, a gente fica numa busca incessante de coisas para suprir isso. Então, eu estou em busca do cabelo perfeito, eu estou em busca do corpo perfeito, eu estou em busca do carro perfeito, né? Que aí gera a competição. Eu quero ser igual a ela, eu quero ter o cabelo dela, eu quero me relacionar nos grupos que ela se relaciona, eu quero falar em público como ela fala, eu quero, né? Então, eu cheguei a essa conclusão, porque quando você começa a estudar e você começa a perguntar, a refletir junto com aquele indivíduo, você percebe que isso é originado lá atrás. Então, é um processo de rejeição. É isso, né? Meu raciocínio está correto. Então, é o processo de rejeição, né? Então, você fica numa luta constante para ser aceito. E isso te gera uma baixa estima. Tá. Então, o que eu oriento é que você tem que realmente se conhecer, você precisa se amar, né? Como você disse, assim, foi muito importante. Você tem que identificar as suas limitações e entender que você só vai até ali. Não que você, mas então eu não consigo. Sim, você consegue, mas talvez você precise de um caminho um pouco mais longo. Você precise de um desenvolvimento. Daí a importância de você buscar o seu autodesenvolvimento, né? A gente escuta falar muito sobre autodesenvolvimento, mas eu não vejo as pessoas explicarem na prática o que é o autodesenvolvimento. E é o autodesenvolvimento o quê? Você precisa se conhecer. Você tem que se entender, você tem que se perguntar. Eu levo os meus clientes muito à reflexão. Ontem uma cliente falou comigo, Aline, eu acho tão engraçado as nossas sessões, né? Porque parece que a gente está aqui batendo papo, mas é cada insight, né? Mas é verdade, gente. É isso. Eu preciso que você reflita. Eu preciso que você olhe para dentro de você e você encontre os seus talentos, as suas qualidades, os seus defeitos. E por onde você precisa começar para melhorar? Não existe milagre. Ontem eu estava mostrando para o meu marido uma pessoa que eu sigo no Instagram, que eu acho muito bacana o trabalho que ela faz, né? Ela também trabalha essa questão da autoestima e tudo.
que ela era muito gordinha, mas ela não se percebia como gordinha, ela se achava linda, e ela coloca, eu me achava linda, eu me achava gostosa, eu me achava maravilhosa. Só que chegou um determinado momento em que eu comecei a me comparar com algumas pessoas, eu comecei a perceber que algumas roupas não ficavam tão legais, e aí eu decidi que eu precisava emagrecer. Só que o processo de emagrecimento dela, Cissa, levou 9 anos. Porque ela não era gordinha, ela era bem gordinha. Hoje ela tem um corpo lindo, ela não é sarada, malhada, não. Ela é uma mulher que tem um corpo normal. Só que o que ela fala o tempo inteiro no site dela? Que não existe dieta milagrosa, não existe remédio milagroso, não existe se medir pela régua do outro. Cada um tem uma genética, cada um tem um corpo, o seu organismo vai aceitar de uma forma. E o processo dela de emagrecimento foram 9 anos. Imagina, 9 anos. A mulherada não quer esperar 9 anos, a mulherada quer emagrecer para mês que vem. E você vai o quê? Você vai se autofragilando, você vai se machucando, se ferindo muito com isso. Então, eu entendo, assim, o autodesenvolvimento, ele é muito importante nesse processo, muito importante, porque você precisa identificar o que você quer mudar por você, não pelo outro. Não porque você Exatamente. quer ser igual a ninguém, né? Mas porque alguma coisa está te incomodando. Porque você quis colocar uma roupa, e achou que aquela roupa não ficou legal. Não é porque alguém falou para você. Você está gordinha segundo o seu ponto de vista ou o ponto de vista do outro? Eu sempre faço essa pergunta. Ah, porque eu não estou me sentindo bem com o meu corpo. Ok, mas é segundo o seu ponto de vista ou o ponto de vista de outra pessoa? Ah, porque a minha mãe fala para mim o tempo inteiro que eu estou gordinha. Tá, mas você se sente gordinha? Como estão os seus exames? Não, meus exames estão ótimos. Eu estou um pouquinho acima do peso, mas os meus exames estão ótimos. Mas você se sente bem? Cara, é isso. É isso que a gente precisa trabalhar na cabeça da gente, sabe? Então, Tem que se assim, gostar, né? tem que se amar primeiro. E assim, mães que estão aqui presentes, por favor, procurem a melhor forma de sinalizar para o filho, ou então não sinalizem. Na verdade, a gente não tem manual, né? Eu sempre tem Oi? gente que fala que ri. Tem gente que ri quando eu falo isso, que nós não temos manual. Nem de ser pais e nem de ser filhos. E aí, como é que acontece isso? Meio no tumulto, né? Então, como é que se forma a autoestima? Ela se forma na nossa infância. Então, tudo é mais ou menos assim. Como se a gente fosse uma massinha. Você comprou lá um bloquinho de argila, então ele vem todo redondo. Não tem fórmula nenhuma, não tá formado. Então, na nossa infância, os nossos pais, eles vão formando a nossa autoestima, os nossos professores, os primos, os coleguinhas. E aí, tudo que você escuta vai se tornar uma referência para você. Então, se E aí você eu passa a já sua vi que alguém infância... perguntou, e aí eu já vi que alguém perguntou aqui sobre crença limitante. Tá, a No que gente você fala está depois. falando. Vai Alguém nesse perguntou. caminho. E aí, o que acontece? Se você escuta a sua infância inteira que você é desastrado, você vai tender a reagir assim. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, eram 3 irmãos. O do meio, ele era o que perdeu o colo. Então, ele sempre era desastrado. Ele esbarrava na mesa, ele deixava o copo cair, ele sujava a lição. Ele era desastrado mesmo. Ele era uma criança mais... talvez ele não tinha tanta essa percepção. E ele foi chamado de desastrado a vida inteira. Chegava no trabalho, tudo que dava errado, mesmo que não era ele já levantava a Assumir mão, aquela sou culpa. eu. Né? Então, ele já vivia a vida como o desastrado. Então, isso é muito dos pais, né? É o E aí, rótulo, né? quando você reforça a criança por uma boa autoestima, como é que você faz? Você elogia o comportamento. Como é que é elogiar o comportamento? Você não deve dizer assim, estou feliz porque você tirou 10 no boletim. Tirar 10 no boletim não é o comportamento. Qual foi o comportamento? Ele se dedicou horas estudando. Então, estou feliz porque você se dedicou, você estudou, e o 10 no boletim é o resultado.
Então eu tenho que elogiar o comportamento para que ele mantenha aquele comportamento. E aí o que os pais fazem? A criança tirou nota 9 azuis e uma vermelha. Os pais detonam essa criança por causa de uma nota azul, de uma nota vermelha. Elas ignoram as 9 notas azuis. E elas não entendem que essa criança tem uma dificuldade naquela matéria, ele precisa de ajuda naquela matéria. E aí eles ficam lá detonando essa criança. Então são os elogios os elogios nos comportamentos que a gente faz e tem um bom resultado, é que vão moldar a nossa autoestima. Né? E tanto os elogios como as críticas. Geralmente a gente escuta muito crítica. Então a nossa autoestima vai se informar na nossa infância. E isso vai trazendo na gente crenças limitantes, que é a história, né, do elefante no circo. Então, o elefante é comprado bebezinho, amarram ele em correntes intransponíveis, em correntes que ele não consegue se soltar, e ele tenta várias vezes se soltar, até que chega uma hora que ele desiste. E aí o elefante cresce e amarram ele numa corda ridícula e ele não faz nenhum esforço, porque ele acredita que é impossível. Então, a crença limitante, ela vai muito por essa linha. E a gente precisa fazer o que para quebrar essas crenças? Precisa entender que eu tenho essa crença, que eu tenho essa limitação, e eu vou começar a enfrentar isso. Eu vou começar a desafiar, eu vou começar a questionar. Então, por exemplo, alguém fala assim para mim, você nunca vai conseguir tal coisa, ou é impossível você fazer tal coisa. Não é que eu vou fazer para provar para o outro. Não é isso. Mas eu vou buscar caminhos, fórmulas, estudo, conhecimento para fazer aquilo que eu quero, mesmo que as pessoas digam que é impossível, que aquilo não é para mim, que aquilo não tem nada a ver comigo. Então eu vou começar a questionar, né? Muitas vezes a gente tem várias dificuldades de tabus, de estigmas da sociedade, que a gente não pode um monte de coisa. E aí alguém vai lá e faz diferente, que eu gosto. Já que a gente está falando para empreendedoras, né, principalmente, eu gosto muito, se vocês ainda não assistiram, assistam os filmes, tem 2 versões do Steve Jobs, e tem um dos filmes que ele fala que a gente precisa ser louco, a gente precisa ser diferente, a gente precisa ultrapassar as barreiras. Né? Ele fala que a gente tem que questionar, ir atrás e fazer a coisa que está aqui na nossa cabeça, mesmo as pessoas dizendo que é impossível. Então, isso também vale para a nossa autoestima. A gente precisa reconhecer que a gente tem um problema, a gente precisa entender que a gente tem uma dificuldade. Às vezes, esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento sozinho não é possível. Mas se você começa a buscar isso, você começa a se questionar e você achar que tem alguma coisa de errado com você, que precisa melhorar, é um caminho. A gente só vai buscar a solução se a gente tem um problema. Se a sua vida está um mar de rosas, você não vai buscar melhorias, você não vai buscar soluções. Então, a gente precisa começar a se questionar, e é uma coisa que eu gosto, eu me lembro, eu trabalhei quase 10 anos na área bancária, e eu nunca vou esquecer da minha gerente, uma das gerentes que eu tive, a Rosana, e ela falava, ela chegou pra gente e ela falou que a gente tinha que ser inconformista, né? Que o conformismo tinha que estar dentro da gente. E ela contou um pouco da história dela. Ela trabalhou mais de 20 anos numa instituição financeira, ela chegou lá, né, novinha, se tornou gerente, tinha um papel muito importante naquela instituição. Para ela era o melhor lugar do mundo, era a melhor empresa para se trabalhar. E aí ela recebeu o convite da empresa onde eu trabalhava para largar tudo e não recomeçar, mas enfrentar um desafio de uma empresa nova. E ela acreditava que a empresa que ela vivia trabalhando era de fato a melhor. E aí quando ela chegou na empresa que eu estava trabalhando, ela descobriu que era muito melhor ainda. E aí que o inconformismo esteja dentro de você. E mesmo aqui sendo muito melhor, a gente sempre tem que buscar coisas melhores, ser melhor amanhã, ser melhor depois. Então, o inconformismo ele precisa estar dentro da gente, a gente precisa buscar melhorar, né? Seja na parte externa, porque muitas vezes as pessoas acham que a autoestima é só estar bonita por fora, e a autoestima não é isso. Eu sempre falo que eu me arrumo, não é para elevar a minha autoestima, porque se eu tiro a maquiagem, a autoestima vai para o pé. Eu me arrumo para me manter cada vez melhor, porque eu já me sinto bem comigo mesma. Né? E tem dias que eu vou olhar no espelho e não vou gostar, e tá tudo bem. E tá tudo bem, não quer dizer que eu vou ter uma autoestima todos os dias linda e maravilhosa, mas
eu me arrumo, eu coloco salto porque eu me sinto mais poderosa, mas eu sou poderosa sem salto também. Então, Sim. às vezes, a gente tem esse falso conceito de que se eu fizer uma plástica, se eu alisar o cabelo, se eu deixar o cabelo todo enroladinho, eu vou me sentir bem. Isso é momentâneo. Eu preciso me sentir bem por mim mesma e essas coisas externas, elas vão dando um brilho maior, vão dando uma beleza maior à beleza que eu já tenho. E assim, e na outra live sobre autoestima, a primeira que nós fizemos, a Carol falou uma coisa que eu achei muito bacana, e a gente já havia conversado um tempo atrás sobre isso, que é o seguinte, as pessoas têm essa falsa ilusão, né? Que a autoestima está ligada à beleza. E aí ela deu um exemplo, que ela falou assim, nossa, eu acho tão bacana, assim, eu admiro quando chega uma mulher que sabe se arrumar, uma mulher elegante, que sabe se arrumar, que, sabe, ela chega imponente, ela tem um cabelo arrumado, um cabelo bonito, uma roupa que está combinando, uma unha bem feita. Mas, assim, você olha bem, ela não é tão bonita, né? Se você for buscar beleza, ela não tem. Mas quando ela começa a falar, ela te encanta, sabe? Ela tem um dom para falar, ela se expressa tão bem, ela é tão culta, sabe? E aí ela foi trazendo outros adjetivos. E é verdade, às vezes as pessoas confundem. É igual a questão de você associar sucesso a dinheiro, né? Fulano tem uma carreira de sucesso porque ele é rico. Como assim? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E autoestima não está ligada à beleza. É como você falou. Você não pode estar bem só se você estiver maquiada. Você não pode estar bem só se você estiver com seu cabelo escovado. Você pode até falar assim, eu elevo a minha autoestima se eu fizer uma prancha no meu cabelo, se eu tiver com a minha raiz loira. Ok. Agora, você não pode estar dependente disso, né? E outra coisa que eu acho muito interessante, que eu até postei sobre isso lá no início da pandemia, é que essa questão da beleza, ela acabou ficando um pouco afetada agora na pandemia por causa da máscara, né, Cissa? E agora, o que É que a gente faz? complicado. É Né? complicado. Eu tenho usado mais máscaras descartáveis, porque elas ficam todas sujas de maquiagem. Eu tô brigando com a maquiagem, porque Pois não é é, toda a base que fica. Eu já comprei aqui acho que umas 4 bases. Eu tô testando exatamente. bases, né? Porque gruda na máscara. Exatamente. E Mas aí você tira, fica aquela coisa marcado, porque, por fica. exemplo, se você está dentro do seu carro sozinho e você não quer, né, ficar com a máscara, você quer tirar a máscara naquele momento, de repente você se olha só com aquela marca, né? Então a máscara, esse momento da pandemia, ele te faz refletir um pouco também sobre isso, né? Quantos meses nós ficamos sem fazer unha, sem fazer cabelo, sem fazer sobrancelha? E aí, como é que foi isso? Como é que Então, foi esse movimento? eu vou chamar de autocuidado. É importante o Ótimo. autocuidado. Né? O que é autocuidado? Eu fazer pequenos gestos de carinho para comigo. Então, o autocuidado, então eu consumi muito maquiagem. Se eu fizer a conta, não quero fazer a conta, porque nesses 4 meses de pandemia eu gastei muito e eu comecei a fazer mais cuidados ainda com a beleza do rosto, né? Então, assim, autocuidados é fazer gestos de carinho para você. Às vezes você chega cansada do trabalho, vai tomar um banho mais demorado, relaxante. Não, gente, não estou dizendo que vocês têm que gastar água, tem gente que é a favor da água, tem várias, né, defensores aí. Não é isso. Isso. Mas às vezes você precisa tomar um banho mais morninho, porque é o banho morno que relaxa a gente. Às vezes Sim. você precisa pegar um creme hidratante, passar bem na mão, esquentar, fazer uma massagem nos pés, você senta de pernas cruzadas e começa a massagear os seus pés, né? Fazer uma meditação ou alguns exercícios de yoga, pentear o cabelo. Então, muitas pessoas falaram que faz meses que não usam nada no cabelo, que não se maquiam. Eu continuei me maquiando todos os dias, porque eu trabalhei em casa e eu sou esta pessoa normalmente. Então, para trabalhar, eu geralmente estou maquiada, estou de batom. Eu gosto, eu me sinto bem assim. E teve dias que eu não estava, e estava tudo bem.
Mas esse autocuidado, não é porque eu tô em casa que eu vou ficar relaxada. Vou Sim. ficar de pijama o dia inteiro. Eu falava isso muito para os pacientes. Se você acorda e você não tira o pijama, é como se você tivesse meio que largado. Então, para mim, é importante você ter esse autocuidado de, eu vou passar um olhinho de coco no cabelo. A minha dica é passar óleo de coco à noite para dormir e no dia seguinte você tira. Então, eu vou cuidar do cabelo, eu vou cuidar das unhas. Eu não fui na manicure, mas eu vou passar um creminho na unha, vou passar uma base, vou lixar, vou cortar, né? Eu vou cuidar da minha pele. Então, ter altos cuidados com o seu próprio corpo também te faz bem, né? Porque o nosso corpo, a gente leva ele para lá, a gente leva ele para cá, a gente depende dele, é o nosso carro. Eu falo que a autoestima é combustível, então um carro sem gasolina ele não anda. Né? Com Um carro sem certeza. autoestima, ele não vai andar, um corpo sem autoestima. Sim. Então, ter esses altos cuidados, ele é extremamente importante. É claro, se você não gosta de usar maquiagem, não tem problema. Passa um filtro solar, né? É importante cuidar da pele, né? Ou então passa um batom. Eu tenho paciente que eu percebo, né? Eu li isso em algum livro, que eu não vou saber qual é agora, que ele falava assim, um médico, que ele percebia que os pacientes estavam melhorando da doença quando as mulheres começavam a pentear o cabelo e a passar batom. Então, eu tenho Olha pacientes só. que eu percebo uma melhora, porque ela começa a vir para o consultório, ela começa a me atender aqui na câmera de Sim. A batom. gente E antes percebe. ela vinha com uma postura mais triste, com o rosto, né, uma postura mais baixa, uma cabeça. Exatamente. É Então, diferente. não é que você tem que se maquiar, não é isso, mas fazer pequenos gestos de cuidado. Em Cissa, outra coisa que eu achei bem interessante, no início da pandemia, muita gente me procurou e, assim, até para algumas pessoas entenderem como que originou esse circuito de live, né? Por que a Lia está fazendo tanta live agora durante a semana, final de semana? A gente está sempre vendo a carinha dela. Por quê? Porque originou através de um grupo que me procurou pedindo ajuda no período da pandemia, né? E a gente ajudas individuais. E eu entendi que seria o momento de criar um grupo e fazer como se fosse um trabalho mesmo de grupo. Ao invés de atender individualmente aquelas pessoas, eu criei um grupo, presto um trabalho voluntário para essas pessoas e a gente faz várias reflexões nesse grupo. Desse grupo originou-se o Mulheres que Inspiram, criou-se outro grupo. E esse grupo inicial, a gente criou alguns desafios que as pessoas trazem para a vida até hoje. Elas comentam comigo o quanto isso foi importante. Por quê? Porque no período de pandemia, você, principalmente naquele isolamento inicial, que você estava literalmente preso dentro de casa, você ficava olhando para as paredes, né? Você não tinha muito o que fazer. E com isso, o que acabou acontecendo? As pessoas começaram a cair numa rotina, numa mesmice, e isso começou a trazer muito mal-estar, muita solidão, né? E até mesmo início de depressão. E aí eu criei uma rotina, olha, vamos tomar um sol de manhã, todo dia de manhã, eu quero todo mundo tomando sol, vamos tomar aquele solzinho de manhã, vamos botar a cara na janela, não mora em casa, mora em apartamento, coloca a carinha na janela, vamos tomar o solzinho da manhã, vamos meditar, ensinei a meditar, faça as suas orações, eu acho que a questão espiritual tem que estar fortalecida sempre, né? Vamos praticar a leitura. Então, começaram a desenvolver o hábito de ler o livro. E dali a gente foi criando um desafio toda semana. Resumo da história: elas mantêm esse ritual até hoje. E essa semana eu conversei com algumas, inclusive acho que foi ontem ou anteontem, eu estava conversando com uma, que eu acho que ela está até aqui na live também, que ela falou assim: Aline, eu mantenho esse ritual até hoje. E se não fosse esse ritual, eu já tinha pirado. Porque eu estou passando por alguns problemas pessoais, enfim, que se não fosse essa rotina eu já tinha pirado. Então você vê, isso é uma questão, o que eu ensinei para elas é uma questão de autocuidado. É elas Exato. fazerem coisas por elas. Entendeu? Não pode caminhar na rua, mas você mora em casa, dá uma volta dentro do quintal. Anda em círculo, dentro do quintal. Compra uma corda, vai pular corda, compra um elástico, vai fazer atividade física. Não tem desculpa, hoje não tem desculpa. A gente tem a internet, usa ela a seu favor.
Só que você tem que É isso mesmo. criar esses hábitos, né? Você precisa criar esses hábitos. E E aí essa é questão. difícil. Sim, É sim. difícil criar esses hábitos. Eu sempre falo que tem uma teoria aí que, se eu não me engano, você precisa de 21 dias fazendo o mesmo comportamento para ele se manter, mas você precisa de mais 90 dias para que você é, fixe, né, esse comportamento novo na sua vida. O exemplo que eu dou é mais ou menos assim: quem é destro e escova os dentes com a mão direita, se você pegar a escova com a outra mão, você não vai conseguir escovar com facilidade. Por quê? O nosso cérebro ele já está com este comportamento enraizado. É muito Condicionado. fácil. Então, quando eu preciso fazer um novo comportamento, é como se eu estivesse escovando os dentes com a mão esquerda. Vai demorar, eu vou ter que ser mais paciente. E se um dia eu falho, já perdeu. É igual a academia. Você faltou hoje, ah, tô cansada. Aí amanhã acontece alguma coisa, você não vai para academia, no terceiro dia você já desistiu. Então Exatamente. precisa ter uma frequência. E aí eu sempre falo que a gente tem que fazer, eu não gosto desse verbo tem que, mas não tem outro. A gente tem que fazer o que a gente precisa, não o que a gente quer. Então, se você acorda e você quer ficar na cama, você tem que levantar, você tem que trocar de roupa, você tem que comer, e você tem que fazer outras coisas. Porque se você for fazer o que você só quer, a vida não anda. Ô, Cissa, a gente está chegando a 5h40, eu vi que tem algumas perguntas. Deixa só eu Pode ver. fazer. Jordânia, Jordânia tá aí ainda na live? Dá um oi aqui, Jordânia. Se você ainda Alguém estiver está na dizendo que está live. sem som. Vocês estão ouvindo? Manda joinha. Eu acho que sim, Laurinete, aumenta o seu volume, porque o pessoal tá correspondendo aqui à live, é no seu celular. Tem outra pessoa aqui. Gil, você está online ainda? A Gil também fez pergunta. Por que uma pessoa com depressão se isola e o refúgio é dormir, Cissa? Então, são componentes no nosso cérebro. A gente precisa de alguns hormônios no nosso cérebro que estão em desequilíbrio. Esse desequilíbrio no cérebro faz com que a pessoa não tenha disposição. O depressivo, o grande caminho para ele é a ação, é o que eu falei. Você tem que levantar e fazer coisas que você precisa, não o que você quer. Que você quer ficar na cama o dia inteiro dormindo. O ansioso, ele precisa relaxar e fazer coisas que vão contra a ansiedade. Então, o depressivo, ele está em estado de... como que eu falo? Em estado de... esqueci a palavra agora de parado. O depressivo, ele tende a ficar parado. Então, ele precisa agir, ele precisa fazer comportamentos e ações que vão tirar ele dessa inércia. É essa a palavra. O ansioso é aquela pessoa extremamente agitado. Então, ele precisa ir para o caminho contrário, fazer situações que relaxem. Meditação, yoga, caminhada, né? Então, o que acontece no cérebro do depressivo? Tá faltando componentes, hormônios do bem-estar, do prazer, dopaminas, endorfinas e todos esses outros hormônios, e esse desequilíbrio faz com que essa pessoa vai perdendo a vontade de viver. Então a tendência ela fica cada vez mais em inércia, e aí ele precisa ir para o caminho contrário. Muitas vezes questões de baixa autoestima pode te levar à ansiedade ou à tristeza, à depressão. E aí é mais ou menos assim, quanto mais você aciona coisas tristes, mais coisas tristes você vai lembrar e mais tristes você vai ficar. Né? Depende Então, do que você vai nutrir, né? a gente precisa cortar esses pensamentos de tristeza com ações. Ações são coisas simples. Então, é levantar, tomar um banho, tentar comer algo, de repente fazer uma caminhada, mesmo que seja uma volta no quarteirão. Eu indiquei para os pacientes nessa quarentena, para quem tinha escada ou morava em apartamento, para subir ou descer escadas. Não precisa ser várias, né? Desce no elevador e começa a subir as escadas. Faz esse ciclo pelo menos uma vez por dia. Então, eu recomendo para os pacientes fazer algum hobby. Então, se você gosta de patchwork, se você gosta de pintura em MDF, se você gosta de crochê, alguma coisa que você gosta que vai te dar prazer, por mais que você não sente vontade na depressão, faça alguma ação. Faça alguma ação para que você possa cortar esse estado depressivo, né? E se você vê que sozinho você não consegue, você precisa buscar ajuda médica, psiquiatra e com certeza ajuda psicológica.
É isso. Outra pergunta, a Renata perguntou qual é a relação da depressão com a baixa autoestima? Então, uma pessoa que tem baixa autoestima, ela tem dificuldades de ter sucesso. Ela não conclui as coisas não dão certo para ela, ela evita muitas situações. Então, isso vai deixando a pessoa triste. Isso vai deixando a pessoa cada vez mais se sentindo incapaz. Ela já tem uma sensação de incapaz, mesmo ela não sendo, mas ela vai recusando, ela vai deixando de fazer, ela vai se anulando, ela vai se esquecendo. E isso vai mantendo a autoestima dela baixa. Então, não é que a baixa autoestima pode gerar depressão, mas pode ter aí, pode ser um fator que mantém sim a depressão. Deixa só eu ver aqui. Eu acho que a Jordânia não está mais aí. Ela não respondeu. Gente, mais alguém quer fazer pergunta? Porque o nosso tempo está acabando. Peraí. Ela fez uma pergunta que eu acho que você já até respondeu. É possível um quadro depressivo sem alterar a autoestima? Muito difícil. Porque se você já tem questões de depressão, você está muito voltado a tristezas, a insucessos, a coisas que não deram certo, ou a coisas que você queria e não deu certo, não conseguiu. Então, acho que é muito difícil você estar com uma autoestima elevadíssima e tá depressiva. Não, não casam muito, não dá para as duas andar juntas, não. Entendi, entendi. Mais alguém, gente, gostaria de fazer pergunta? A falta de identidade faz se importar com a forma que os outros olham. Isso pode levar à tristeza? Sim, o que eu vou chamar de falta de identidade? Eu vou perguntar para você se você já escreveu, se você já fez essa redação. Quem sou eu? Se você não sabe quem é você, se você não sabe quais coisas você gosta, quais coisas que você não gosta, e se você não sabe o que você precisa fazer para alcançar o que você quer, você fica perdido. É mais ou menos assim. Tem uma história que o menininho ele ia sair com os amigos. Aí ele tava com uma camisa xadrez. Aí um dos amigos falou assim: "Nossa, a troca que tá muito feia". Aí ele trocou. Aí ele ia saindo de casa, a outra amiguinha falou: "Ah, mas esse tênis azul não combina". Aí ele voltou e trocou o tênis azul. Cada hora que ele voltava, um amiguinho falava alguma coisa da roupa dele. E aí chegou uma hora que ele falou assim: nada agrada a ninguém. E aí quem que você tem que agradar? Você mesmo. Então, você precisa saber quem você é, quais são as coisas que você gosta, quais são as coisas que você não gosta. Você precisa saber quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos. Os seus defeitos eu chamo de pontos a melhorar, são coisas que eu posso melhorar na minha vida. Claro que tem coisas que eu não vou conseguir mudar. E aí eu vou trabalhar com a aceitação. O que seria aceitação? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, você tem um nariz muito grande, porque foi a minha grande briga na minha vida, né? Mas eu não tenho vontade de fazer cirurgia, eu não gosto de fazer cirurgia. Para mim, isso não é uma opção. Eu comecei a olhar para o meu nariz com mais carinho. Eu comecei a não olhar só o nariz. Eu não era um nariz, eu sou um todo. Então, quando você aceita, você pode mudar, porque tem coisas que a gente pode mudar e depende da gente, então eu vou correr atrás, é o que você fala do emagrecimento. Estou 10 quilos acima do peso. Eu posso mudar? Depende de mim? Então eu aceito que eu estou 10 quilos acima do peso e vou buscar uma mudança. E essa mudança não pode ser uma mudança mágica, medicamentosa. Precisa ter uma reeducação alimentar, precisa trabalhar o seu emocional, precisa ter atividade física, precisa ter novos comportamentos. Não adianta você todos os dias ir comer lanche no McDonald's, por exemplo. Não vai adiantar. Ou uma paciente falou para mim: "Ah, eu tô fazendo atividade e quero emagrecer". Eu falei: "Tá". E não almoça, não tem horário para comer. Eu falei assim: "Então, ter horário para comer faz parte de emagrecer. Quanto você quer emagrecer? Por que você quer emagrecer? Você está fora de fato do peso? Então a gente tem que ter consciência, entender tudo isso e aí mudar o que dá para mudar. E o que não dá para mudar, a gente aprende a lidar melhor com aquilo. A gente vai aceitando. Outra coisa de aceitação que as mulheres trazem muito de baixa autoestima é a questão do corpo. Eu preciso entender que eu tenho uma família e que eu tenho uma genética. Então tem Exato. muitas pessoas, eu vou chamar de ossudas, tá? São pessoas que são maiores, são grandonas. E a família tem mais massa corporal, vou dizer assim, muscular. Essa pessoa, se ela emagrece demais, ela fica com um aspecto de doente e ela fica Sim. estranha.
Ela Sim. precisa respeitar essa genética dela, que são pessoas mais altas e são pessoas que têm mais corpo. Não dá para ela crescer uma pessoa extremamente magrela. Então eu preciso aceitar isso, que é a genética da minha família, e eu vou manter um padrão que para mim tá tranquilo, mas não é algo exacerbado. Eu não vou perder muitos quilos, não vou eliminar muitos quilos. Então eu preciso aceitar que eu venho de uma genética X, eu preciso entender que tem coisas que eu não vou conseguir mudar, e eu vou começar a olhar para mim com mais carinho, com mais amor. Exatamente. Eu não vou deixar, eu não posso deixar isso ser o centro da minha vida. Eu não posso deixar um nariz grande ser tudo na minha vida. O grande exemplo que eu gosto de usar também é da Gisele Bündchen. Ela, mesmo sendo linda e maravilhosa, porque ela ela recebeu vários nãos, porque o nariz era grande demais, porque o olho parece que era pequeno, e ela tinha um gingadinho brasileiro. E ela ia para casa e ficava treinando poses para o nariz diminuir. Ela não fez plástica no nariz, pelo menos que eu saiba, não. Mas ela treinava jeitos, momentos de foto, ângulo que o nariz ficava melhor. Então ela entendeu que ela tinha algumas limitações, segundo o julgamento das agências, e ela foi trabalhar no que era possível. Né? Então Exatamente. ela não se cortou para caber nas agências, e ela se tornou uma top model. Eu acho que assim, o grande segredo é esse, né? Eu sempre encerro esse assunto falando o seguinte: você não precisa se diminuir para caber no espaço de ninguém. Então, você tem que buscar formas, né? Como você mesmo acabou de falar. Você tem que buscar formas que não vá contra os seus valores, que não te machuquem. Existem várias situações de você resolver isso, mas daí você querer se agredir porque você tem que agradar alguém, isso aí está totalmente fora do contexto, né? Só para a gente encerrar, que a gente já vai cair aqui. A Laurinete falou que tem uma dificuldade porque ela não tem muita confiança no que ela faz. Então, para ter confiança, você precisa treinar. Eu gosto muito Sim, dessa relação. ele já está cronometrando aqui já a nossa saída. Tá. Então a gente tem essa relação. O medo está aqui em cima, a confiança está aqui embaixo. Quanto mais eu enfrentar o meu medo, fazer aquilo que eu tenho dificuldade, melhor eu vou ficar. Então treina o que você não se sente confiante, treina muito e você vai se tornar hábil nisso. Então é treino. Quanto mais você treina, mais confiante você fica. Essa é a grande dica. Acabou. Ai, obrigada, gratidão. Gente, quem Chegamos ao quiser o final, e-book gratuito, me infelizmente. manda lá no direct que eu mando. O e-book gratuito Fala de novo, que eu te interrompi. Quem quiser o e-book gratuito Autoestima e Sucesso, me manda lá no direct, pede para mim que eu mando para vocês o PDF do e-book. É muito legal. É um e-book, não é porque foi eu que fiz, não, mas ele tá muito. Ele dá uma visão pra gente de como a gente pode ter uma boa autoestima e alcançar o sucesso. É um material lindo, lindo, que ela fez com muito carinho. Muito lindo, muito lindo. Então, Cissa, mais uma vez, muito obrigada, tá? Muito obrigada por Gratidão. dividir esse conhecimento tão rico com a gente, por se doar nesse sábado, né? Uma horinha aí do seu tempo pra gente, pleno sábado, né? Pessoal, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelas perguntas. E até a próxima, né? Segunda-feira a gente tem uma live sobre exaustão emocional. Então, quem quiser participar, a gente vai estar aqui às 18 horas com a Thaís Bezerra, psicóloga também, falando sobre exaustão emocional, ok? Beijo para vocês. Quem não está seguindo a gente ainda, segue lá para ficar por dentro do nosso circuito de lives, que a Cissa vai voltar com a gente aí agora em agosto, hein? Beijo.